Livros salvaram a minha vida e podem salvar a tua também. O primeiro contato que a maior parte das pessoas tem com o livro é com um livro chato para caraças, um livro que provavelmente da escola, um livro que eles nem estão sequer interessados em ler. E qual é a primeira impressão que as pessoas têm quando se deparam com alguém que lê livro? Ele provavelmente é bem inteligente, ele provavelmente é bem intelectual. Porque eu reparo que sempre que eu digo para as pessoas que, imagina, estou a conhecer uma pessoa nova e digo que um dos meus hobbies é leitura, eles ficam a me olhar, pô, provavelmente deve ser bom intelectual. Que intelectual, mano? Que intelectual, bro? Sabes qual foi a minha motivação para começar a ler de forma a vida? O primeiro livro que eu peguei e li do princípio até o fim. Mulheres. Mas como é que mulheres fizeram de começar a ler? Como é que mulheres te motivaram a ler? Calma que eu já vou te explicar, mas eu queria começar esse vídeo a falar algo que provavelmente nenhum desses criadores Nutella vai te dizer, que é que tu precisas de abraçar os teus desejos obscuros. Muitos de vocês só querem ser rico para poder ficar com o máximo de mulheres que vocês conseguirem. Muitos de vocês só querem ficar rico para poder mandar o dedo do meio pro teu pai que te fala um monte de bullshit, te maltrata a tua mãe e vocês todos são dependentes deles. Estás a ver? E eu não estou aqui para julgar se o teu desejo de ficar com várias mulheres é certo ou é errado. Não estou aqui para fazer isso. Mas estou aqui simplesmente para te dizer a realidade da forma que ela é. Alguém que olha e quer ficar rico e olha, porra, ficar rico seria uma cena fixe. E alguém que olha, se eu ficar rico eu vou conseguir ajudar minha mãe. Bro, essa pessoa que tem esse objetivo, que tem esse porquê mais forte, claramente vai progredir mais rápido do que alguém que tem um porquê que não é tão forte assim, estás a ver? Então, abraça os teus desejos obscuros e isso me liga diretamente à dica número 1. Leia livros que vão de acordo com os teus objetivos reais. O que aconteceu quando eu comecei a ler livro? O primeiro livro que eu peguei, fora os da escola, né? O primeiro livro que eu peguei disse: prontos, Mário, vamos começar a cultivar o hábito da leitura. Eu encontrei um livro na minha casa, Pepe Tela, acho que era o James, Agente Secreto, alguma coisa assim, que era uma história de romance, bro. Li 3 páginas, fechei e nunca mais li aquela porcaria. E isso não é um hate por Pepe Tela, mas, bro, eu não queria romance, aquilo não me interessava, eu não consegui, eu demorei e isso de ler 3 páginas foi 4 dias, 5 dias para eu conseguir ler 3 páginas daquilo, fechei aquela porcaria, tirei de lado, bro. Segundo livro que eu li, que por acaso é um dos meus livros favoritos agora, que era 40 Leis do Poder, li 10 páginas, fechei, atirei também de lado. Por quê? Porque o série em que eu estava na altura, eu não precisava de poder para porcaria nenhuma. Eu era um estudante, estou na escola, por que eu preciso aprender sobre poder? Eu não precisava, eu não via a aplicação real das coisas que eu estava a aprender. E simplesmente era um livro aborrecido que estava me contando. Na altura, minha visão que era um livro aborrecido que estava a me contar histórias antigas que eu não queria nem saber. Fechei aquilo e atirei de novo para o lado, bro. Estás a ver? E como é que isso mudou para mim? Eu estava assistindo um podcast na altura e eu estava fissurado numa menina, estás a ver? Eu estava fissurado numa menina e eu fui assistir um podcast. Era de alguém que conhecia o Fé Alves, provavelmente algum de vocês conhece. Ele entende muito sobre mulheres na altura e eu não entendia porcaria nenhuma e eu estava fissurado nessa menina. E ele começou a falar muitas das coisas que eu estava tipo, uau, porra, nunca pensei nisso, nunca pensei nisso. E depois ele continuava sempre a citar o mesmo livro. Isso eu aprendi no X, isso eu aprendi no X. E eu falava, what the fuck, que livro é esse? É o Models do Mark Manson. Eu peguei e fui ler esse livro. Estás a ver? Fui ler esse livro e tudo que eu comecei a ler, eu começava a aplicar, ia para a escola, experimentava o caminho e comecei a ter resultados, estás a ver? E resultados naquela altura, tipo, era tudo, porque a miúda sequer nem sabia da minha existência. Só o fato dela começar a saber da minha existência, para mim já era um resultado. Ou seja, aquele livro já estava a funcionar. E o que aconteceu? Quando eu senti que era um livro que tudo que eu estava a aplicar estava a funcionar, terminei o livro em 3 semanas, mano. Saí de alguém que nos últimos 5 anos tinha lido um total de 13 páginas, para alguém que terminou o livro em 3 semanas. Por quê? Porque eu precisava de ler o mais rápido possível para eu ir aplicar com a miúda que eu gostava na escola no dia seguinte, que eu ia lhe encontrar no dia seguinte. E isso deve ser o suficiente para te fazer perceber que se você é alguém, por exemplo, que quer ficar rico, não faz sentido você ler um livro de romance, mano. Vai ler um livro de romance para quê? Ou não ler um livro fictício, bro. Isso não lê para a categoria de livro fictício. Quem se diverte com isso. E eu gostaria que, se você começar a ler livros fictícios, que você olhe como teu momento de lazer. Pô, estou a fazer lazer da mesma maneira que ias ver uma série, da mesma maneira que ias ver um filme, pega no livro fictício para ler, mas tipo, quando eu digo começar a ler livros, eu não estou a falar de livro fictício, mano. Eu nunca li nenhum livro fictício, já me recomendaram, boa, eu estou nem aí, bro. Não me ajudam a chegar mais próximo dos meus objetivos. É lazer, e se for para lazer, vejo uma série. E isso é o suficiente para te fazer entender que
Você se quer fazer dinheiro, não faz sentido você estar a ler livros que não estão a falar sobre isso. Não faz sentido você ir ler, sei lá, um livro. Não sei, não faz sentido você ler um livro que não fale sobre dinheiro. Estás a ver? Queres fazer dinheiro, lê T. Harv Eker, lê MJ DeMarco, lê Tim Ferriss, lê escritores que estão a falar exatamente sobre o assunto que queres aprender. Para todo mundo que entrar para a comunidade, que vai estar no link da descrição, eu provavelmente vou deixar lá uma lista com as categorias e vou deixar livros que eu recomendo. Então, entra para a comunidade no WhatsApp. Um, mas é isso, não lê livros que não vão de acordo com os teus objetivos, estás a ver? E abraça todos os objetivos obscuros, que eles vão te dar mais poder e vão te ajudar a caminhar na tua estrada de sucesso muito mais rápido do que você começar a abraçar os teus objetivos Nutella, mano. Pensa no que você realmente quer, profundamente, e carrega, junta tudo isso e aplica para os teus objetivos. Se for, cola na tua parede o teu porquê e começa a olhar todos os dias. Fica fissurado a esse nível. Dica número 2, não sejas um peixe. Como assim não sejas um peixe? O peixe tem memória média de 3 segundos. O peixe vive uma vida, 3 segundos, teve um filho, nadou 3 segundos, esqueceu que é filho dele e seguiu. É exatamente o que esses donos de redes sociais, com esses Zuckerberg, com esses Meta, com esses donos do TikTok estão a fazer com essa agenda que estão a puxar de short format. De Reels, de TikTok, de YouTube Shorts, bro. Por quê? Porque esses algoritmos estão a treinar o teu cérebro para não ser capaz de focar em nada por muito tempo. Você está scrolling, viste um vídeo, 4 segundos de scrolling, já passaste. Em nenhuma outra fase da nossa história, você teve tantos estímulos em tão pouco tempo. Tá a ver? E o que acontece com o teu senso de dopamina? Ele sobe para caraças, mano. E quando o senso de dopamina sobe para caraças, para uma coisa ser prazerosa para ti é muito difícil, porque a tua dopamina está aqui. É exatamente o que acontece com usuários de cocaína. Ou seja, são drogados, isso é uma droga. Short format content é uma porcaria, é uma droga, mano. Tá a ver? E eu quero que vocês olhem dessa maneira. É uma droga que está aqui para baixar o teu span de atenção. E é por isso que deu um skyrocket nas pessoas que têm TDAH, déficit de atenção, nas pessoas que têm ansiedade, nas pessoas que têm depressão e se comparam com as outras pessoas nas redes sociais. É por exatamente isso, por causa do short form content. Isso não te leva a nenhum. E como é que funciona? Ele coloca o teu senso de dopamina tão alto que para uma coisa ser prazerosa para ti é completamente difícil. Então tudo o que tu fazes durante o teu dia, como não vais conseguir chegar ao mesmo nível de estímulo do que isso, você sente-se depressivo. Mas o que acontece quando você dá um espaço disso? A tua vida torna-se aborrecida. E quando a vida torna-se aborrecida, não importa o que fizeres, torna-se prazeroso. Pisar num jardim torna-te prazeroso, ver o sol torna-te prazeroso, porque você não está totalmente a ser bombardeado com esses estímulos. Um exemplo que eu gosto de dar para fazer vocês perceberem isso é: se você está numa casa que a luz vai, jogar cartas, estás com pessoas ali, jogar cartas torna-se muito atraente, mas se você estiver a jogar cartas, a luz veio, ou viver em Angola, então a luz ia toda hora, mano. Se a luz vem e volta à internet, você simplesmente pode começar scrolling, bro. Continua a scrolling, então jogar cartas já não é atraente porque tens o telefone, podes entrar no WhatsApp, podes entrar no Facebook, podes entrar no Insta. Jogar cartas já não se torna tão atraente quanto estava quando não tinha energia. Então é isso que acontece para todo mundo que engaja em short form content. Se eu tivesse alguma coisa para te dizer, seria número 1, para de usar redes sociais, mas a maior parte das pessoas não vai conseguir fazer isso, a maior parte das pessoas não vai fazer isso. E tipo, estás a falar, mas estás a nos recomendar parar de usar redes sociais e eu estou em vídeo, também eu não assistam, bro, eu não tenho nenhum problema com isso. Se você entrar numa jornada de cortar as redes sociais e parar de assistir o meu vídeo, eu vou ficar muito feliz. Então, muitas das pessoas não vão fazer isso. O que eu te diria é parar de scrolling. Tudo que envolve scrolling para. E para de consumir conteúdo de short content, tá sabendo? Consome apenas conteúdo tipo de que você vai sentar e você vai conseguir focar. Que você vai realmente focar, vai sentar e vai olhar da forma que estás a fazer aqui. E eu te diria para consumir conteúdo só de 15 minutos para cima. De novo, um tiro no meu pé porque eu tenho vídeos que não são de 15 minutos. Então te diria para não assistir sequer, assiste podcast, assiste vídeos longos. Que você realmente consegue focar. Provavelmente estás até aqui e estás a conseguir focar, já és acima da média, né? Porque não és um peixe. A maior parte dos peixes nunca chega num vídeo até o final, porque ele está muito habituado com estímulos. E aqui não está a passar nada, não tem edições aqui a rodar, não tem nada. Você simplesmente está a ouvir alguém a falar, então provavelmente não és um peixe, tá a ver? Tem chance alta de não seres um peixe. Então,
É isso que eu te diria para fazer. Corta conteúdos de curta duração e, e simplesmente vais ver o teu span de atenção melhorar para caraças e começa a meditar. Porque o que acontece com a meditação? A meditação é um treino de foco. Para pessoas que não sabem, eu vou gravar um vídeo específico sobre meditação, porque eu vi muita gente na comunidade a me perguntar. Meditação é um exercício de foco e você treina a tua capacidade de focar. Então, para essa geração, meditar é imprescindível. Quem não medita não tem noção do que ele está a perder. É isso. Não consome conteúdos de formato curto, começa a meditar de forma ativamente e vais ver o teu span de atenção quando tu sentares para ler vai se tornar simplesmente incrível. Dica número 3. Troque páginas por tempo. Isso é um tipo para mim que deu um skyrocket muito na minha velocidade de leitura. Foi quando eu troquei páginas por tempo. Quando eu comecei, eu meti um objetivo para mim: vou ler 10 páginas por dia, vou ler 2 páginas por dia, vou ler 3 páginas por dia. Hoje o que eu faço simplesmente é colocar tempo. Vou fazer uma sessão de 30 minutos, vou fazer uma sessão de 1 hora. E o que é que isso começou a fazer por mim? A quantidade de páginas que tu lês num determinado tempo varia, porque quanto mais lês, tu se tornas melhor a ler. Por incrível que pareça, quanto mais lês, tu se tornas melhor a ler. Então, por exemplo, se quando começaste em 30 minutos tu lês 5 páginas, daqui a uns meses, em 30 minutos, vai ler 10 páginas, vai ler 15 páginas. E vai ter dias que simplesmente, por você não ter esse número de... Eu nunca sequer percebi o porquê que eu li ou porquê que as pessoas leem páginas. Se você meter na tua cabeça a ler 10 páginas, e se o livro te vê bom, vais parar. Não, paras simplesmente se o livro te vê bom ou te vê... Falta, por exemplo, 10 páginas, mas faltam 3 para terminar o capítulo. Não faz mais sentido você ler as últimas 3 páginas que faltam para terminar só já o capítulo. E depois quando você voltar a ler, está lendo um capítulo novo. Eu nunca sequer percebi. E acho que essa é uma das melhores trocas que eu fiz. Deu um up muito grande para mim começar a ler num nível muito superior do que eu lia antes. E simplesmente mudou. Quem faz, por exemplo, sessão de 1 hora, uma vez por dia, todos os dias, lê um livro por semana. Eu não precisava mais de 1h20. Era aproximadamente 1h20 que eu lia por dia, quando eu lia um livro por semana. Atualmente eu leio 2 a 3 livros por mês, né? Um mês tem em média 4 semanas e eu leio 2 a 3 livros por mês. Então é um pouco mais de um livro a cada 2 semanas que eu consigo ler agora. Mas porque também não tenho... O tempo está escasso agora, tenho muitas coisas para fazer e já não consigo ler tanto, mas atualmente estou a ler 2 a 3 livros por semana. E simplesmente porque se você dedicar, por exemplo, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, vai estar a ler 3 livros por mês, provavelmente, tá sabendo? E por aí vai. Dica número 4. Tu não vais ter uma prova sobre o livro na próxima semana. Relaxa. A maior parte das pessoas, o primeiro livro que eles tiveram contato foi um livro da escola. E o que acontece com o livro da escola? Você precisa de marcar, você precisa de lembrar o que estás a ler, porque vais precisar de aplicar, vais precisar de reverberar, vais precisar de copiar para a prova da próxima semana. Já não precisa de fazer isso, tu já não estás na escola, mano. Tu quando pegas, mesmo que estiveres na escola, quando estás a ler um livro, não interpretes esse livro como livro da escola. Tu não precisa decorar o que estás a ler. Porque é isso quando eu falo nas pessoas, lê um livro por semana, mas o problema é com a tua retenção. Que retenção, mano? Você não precisa de recordar as coisas que tu lês no livro, só precisa de aplicar. Por exemplo, quando eu estava a ler, voltando à minha história do livro sobre mulheres, do Mark Manson, Models, quando eu estava a ler Models, o Mark Manson dizia que se você olhar nos olhos de uma mulher enquanto falas com ela, vais aumentar a tua chance de atração. Eu não guardava num papel e escrevia isso, ou simplesmente metia algo verde bonitinho. Não, mano, eu simplesmente ia, no dia seguinte, e olhava nos olhos da menina que eu estivesse a falar. E se eu esquecesse isso, na verdade tu não vais esquecer, porque vai se tornar algo natural para ti consoante o tempo. Tu vais começar a olhar nos olhos de todo mundo quando tu começares a falar. E por aí vai, tá sabendo? Você não precisa de lembrar nada. Você simplesmente precisa de pegar, leste, e ele falou, aplica. Aplica para a tua vida e testa se funciona para ti. Se alguém num livro te dizer que dormir 8 horas é a melhor cena que aconteceu na vida deles, tu simplesmente dorme 8 horas e vê se isso funciona para ti. Se não funcionar, para. Se funcionar, acontece. Não precisas de lembrar nada, mano. E segues a tua vida, tá sabendo? Isso é uma pio boa crazy que muita gente não sabe. Você dá speedrun em de livro. Vai reparar que se você sair, li hoje, apliquei e vou aplicar pro resto da minha vida, vais acabar esquecendo sequer se as coisas que tu aplicas na tua vida, as filosofias de vida que tu tens, tiraste da onde. Mas simplesmente as tuas filosofias de vida vão ser high level. Hoje em dia, por exemplo, eu odeio
pessoas que ficam a citar uma vez, pepetela, eu não gosto dessas coisas. Na verdade, eu tenho feito isso em alguns vídeos só para poder ajudar o pessoal que quer recomendações de livros. Então, eu tento, me esforço para lembrar de onde é que eu tirei os conceitos que eu li. Porque quando eu leio, o conhecimento é meu, alguém me passou o conhecimento, e o conhecimento é meu. Eu, quando eu falo, sou eu que aprendi. Tipo, eu não digo tal, falou X, esse seria talvez o único uso de lembrar, de recordar as coisas. Eu nunca lembro bem e isso não tem me afetado em nada na minha vida. Eu aplico as coisas e é muito mais importante do que as pessoas que estão para aí a lembrar conceitos que nunca vão aplicar. Então, dica número 5. Leia no mesmo horário todos os dias. Isso é óbvio, isso é um tipo de produtividade, é um tipo de hábitos. Se você colocar um hábito que vai ler das 20 até as 20 e 30 todos os tantos dias, vai diminuir as chances de tu faltares, vai diminuir as chances de tu não leres num dos dias. E aquilo vai ser o teu tempo de leitura, vai ser o teu tempo que você senta e se concentra e o teu corpo vai começar a se adaptar a essa tua nova atividade. Vai entender que quando chega às 20 horas tu precisa de focar, tu precisas de aprender. Então, isso é um tipo meio óbvio. Começa a ler todos os dias na mesma hora. Tipo número 6. Não tentes ler vários livros ao mesmo tempo. Isso foi um erro que eu caí sempre. Na maior parte das vezes que eu caía nesse erro de ler vários livros ao mesmo tempo, eu parava de ler por um período muito longo. Tá a ver? E por que as pessoas leem vários livros ao mesmo tempo? Especialmente nessa época do TikTok agora. As pessoas leem vários livros ao mesmo tempo por causa do estímulo. Um livro só não é estímulo suficiente comparado com as outras pessoas que estão no TikTok e Instagram. Eles precisam de mais estímulo. E você volta naquela lei número 2 que eu falei de não ser um peixe, porque você está a procurar estímulos novos a todo momento e também destróis a lei número 4, que é que você destrói a sua taxa de aplicabilidade, porque se você está a ler vários livros, você não está focado em aplicar o que estás aprendendo e consequentemente vais precisar de estar a recordar o que estás a ler no outro livro. Depois fizeste 3 dias sem ler esse livro, começaste a ler esse, vais ter que recordar o que estavas a ler nesse livro, estás a ver? E torna o processo mais chato e mais difícil. E outra coisa, isso não significa que você tem que ler todos os livros até o final. Se um livro está podre, fecha. Estás a ver? Se eu estou a ler um livro e estou a dar conta que o autor está a falar de cenas que não me interessam, o autor está a falar de cenas que não vão me aproximar mais dos meus objetivos, eu fecho. As pessoas fazem isso com música, as pessoas fazem isso com séries, as pessoas fazem isso com vídeos do YouTube. Por que não fazem isso com livro? O fato de você começar um livro não significa que você tem que terminar. Se o livro está podre, fecha e atira aí, bro. Dica número 7 e última dica é: junta-te a amigos de leitura, se desafiem, partilhem conhecimentos e discutam sobre o livro. Isso é uma das cenas mais importante que você pode fazer quando começar a ler, porque vai tornar ler muito mais divertido, tá a ver? Vai tornar ler algo de comunidade, vai tornar ler algo que vais ter motivação para fazer, porque se alguém... E aí surgem as recomendações de livros, aí surgem tipo um bonde de amizade, um bonde de aprendizado muito fixe, acreditem em mim. E entra para a minha comunidade que vai ter lá muitas pessoas que vão estar, provavelmente vão assistir esse vídeo, vão querer começar a ler e vocês fazerem uma amizade fixe, começarem a ler, começarem a se comunicar e a partilhar vossos aprendizados, vai ser muito fixe para ti. Então, o primeiro link na descrição. E bônus é tentar ensinar para alguém as coisas que tens aprendido, né? Podes usar os comentários desses vídeos. Matter of fact, eu lanço um desafio aqui que, se não fizeres esse desafio, eu vou saber que és um completo pussy e não serves para essa merda. O desafio vai ser: começa a ler um livro ainda hoje. Acabaste de ver esse vídeo, procura um livro para ler. Ainda hoje começa a ler um livro e no fim de cada sessão tua de, sei lá, 30 minutos, tu voltas para o comentário desse vídeo aqui e partilha com as pessoas o que você aprendeu. Isso vai ser um tipo completo e vais reparar que você não precisa de estar aí a recordar. Simplesmente vais começar a utilizar os comentários desse vídeo como teu diário para terminar esse teu primeiro livro. E tu fizeres isso, são 30 minutos, todas 2 semanas que vais terminar, não importa o livro que começares a ler, tu vais terminar o teu primeiro livro se nunca leste um livro na vida. Então é isso. Se inscreva no canal, coloca o teu like, dá uma olhada no site da minha agência, Around Media, entra para a minha comunidade e o meu livro vai estar disponível muito brevemente. Eu vou lançar um livro. O título é as 7 leis da masculinidade, que se fores homem, quiser ser um homem de alto valor, vai ser muito benéfico para ti. E se fores mulher, oferece para os teus amigos, oferece para o teu primo, oferece para o teu pai, oferece para o teu namorado, que vais lhes ver se tornar um homem de muito mais alto valor. Então, é isso. Stay safe.